Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um livro. Hoje nós vamos falar do livro O Deserto dos Tártaros. O autor Dino Buzzati é um livro italiano. Ele tem 171 páginas e foi o melhor livro que eu li neste ano. Se você acompanha os vídeos certinho, você pode ter visto que eu elogiei muito o livro A Mentira, né? Mas é um livro bobo, né? É um livro divertidinho, como eu falei, é um livro que você parece que está numa fofoca. Mas esse livro é um livro muito, muito, muito profundo. Vamos lá. Vamos falar sobre o que fala esse livro. Esse livro conta a história do Giovanni Drogo. Quem é Giovanni Drogo? É um oficial recém-formado. E ele tá na cidade, enfim, tem uma vidinha ali pacata e tudo mais. Enfim, se formou lá. E aí ele descobre que ele vai ser transferido para um forte, que é chamado Forte Bastiani, que fica no meio de algum lugar. Só que quando ele recebe essa carta, ele fala: Putz, estou indo para um lugar cabuloso. Vou para lá porque vai acontecer coisa importante. E ele vai indo para lá, o livro começa assim, ele indo pro lugar todo feliz, pá, patente de tenente e tal. E esse é um livro até que tem a linguagem bem militar, assim, né? Então fica mais fácil para quem compreende um pouco. Mas é um livro que, para todo mundo, enfim. E aí ele vai indo lá pro lugar, e aí ele todo animado e vai perguntando pra galera: E aí, você sabe onde é que é o Forte Bastiani? E o pessoal no meio do caminho, ninguém sabe, ninguém faz ideia de que livro, de que onde fica, né, o forte. Ele já fica meio assim, caramba, mas pô, um forte tão importante, eu um cara tão importante, por que que eu tô sendo... Por que que a galera não conhece o Forte Bastiani? Quando ele chega lá, na verdade, ele encontra uma pessoa ali no meio do caminho e tal, enfim. Ele chega lá no forte e ele vê um forte que não era nada como ele esperava. É um forte que aparentemente é muito morto, muito mórbido. Quando ele chega, ele percebe que a vida no forte ela é uma vida mecânica. Ele chega lá e percebe que, na verdade, tem muita gente trabalhando, muita gente servindo, mas não tem nada de relevante acontecendo lá efetivamente. As pessoas giram como se fosse um hamsterzinho na roda. Quando ele chega, ele fala: Caramba, eu tenho que dar um jeito de vazar daqui. Aqui não tem nada. Só que o que acontece? Esse forte ele fica virado para um deserto. E o nome do livro é Deserto dos Tártaros, porque a vida do povo nesse forte é esperar a vinda dos tártaros. E ele pensa: putz, eu fui mandado para cá é porque vai acontecer uma guerra, a guerra dos tártaros. Então eu preciso estar aqui para defender. E aí, beleza, só que ele chega e fala: não, pelo que eu tô vendo aqui, não vai rolar guerra nenhuma, não. Acho que não vai acontecer isso aqui, não. E aí, de pronto, ele fala: eu quero vazar do forte, eu quero ó, zarpar. E o pessoal vira para ele e fala assim: não, faz o seguinte. Você não sabe ainda, não chegou a viver aqui os momentos e tudo mais. Eu acho que você tinha que esperar mais um pouco para ver se você ia se adaptar, enfim. E aí a desculpa maior de todas, qual é? A guerra está vindo. Você não pode ir embora. Você vai perder a guerra dos Tártaros. Beleza. Ele fala: pô, é verdade, vou ficar 4 meses. Ele vai 4 meses, fica os 4 meses, volta lá e fala: eu quero ir embora. E o pessoal: não, mas como assim você quer ir embora? Numa fase dessa? Os tártaros estão vindo e ele começa a se adaptar com a rotina. Ele começa a entender as minúcias, entender com quem ele está lidando, entrar no ritmo do forte e cada vez mais ele vai se esquecendo das coisas de fora, se esquecendo de si e começando a acreditar cada vez mais na guerra dos tártaros, no deserto dos tártaros. E eles têm uma vista, enfim, esse livro ele tem muitas regras, né, do forte. E você percebe no início que o livro tem muitas regras, mas ninguém segue nada. Teoricamente, o forte não poderia ser visto por ninguém, o deserto. Todo mundo vê o deserto. Enfim. E aí ele vai se acostumando, e aí o livro simplesmente chega numa parte que eu não marquei aqui, não lembro de que era, que ele salta anos pra frente. Então, Giovanni Drogo, que foi pra ficar 4 meses, pula por anos, anos lá. Quando ele chega, ele tem essa noção de que ele tá perdendo tempo ali. E as outras pessoas que estão ali estão anos lá, então elas não têm esse costume de que não tem, parece que não existe essa ideia de vamos embora do forte. As pessoas vivem lá e pronto. Então, Giovanni Drogo passa anos no forte e todas as vezes em que surge alguma pitada de esperança dele ir embora, ele fala: mas a guerra está vindo. E aí acontece alguma coisa no deserto, e alguém vê alguma coisa, e alguém pega uma luneta, e alguém vê algum cavalo, vê alguma coisa no deserto que indica que os tártaros estão vindo. Então esse livro é um livro que ele retrata sobre a história do Giovanni Drogo, onde vai acontecer a guerra ou não vai acontecer a guerra.
E o livro fica nesse dilema, de que todas as vezes que o Drogo tem uma oportunidade, ele fica preso a isso. E tem momentos em que ele tá muito acreditando, cara, uma guerra tá vindo, eu não posso ir embora. Momentos que ele tá totalmente descrente. Vai acontecer, não vai acontecer. Mas o livro não gira em torno disso. O livro gira em torno do quê? Dele ficando letárgico nesse processo. E aí que entra a reflexão do livro. É um livro literário? Cara, esse livro é muito bom. Mas você percebe que o forte, na verdade, ele pode ser qualquer lugar. Para nossa vida, né? Trazendo, a gente acompanha a jornada do Giovanni Drogo. Mas se a gente traz para nossa vida, o forte pode ser absolutamente qualquer lugar. Por quê? Porque a gente pode colocar sempre a esperança de que isso aqui vai ficar melhor. Mas eu não posso sair agora, eu já passei tanto tempo. Isso é um dos pensamentos do Giovanni, né? Caramba, como assim? Eu já tô há tanto tempo aqui, mas eu vou ser promovido, então eu vou melhorar. Mas agora que vai começar a andar, mas vai trocar, sei lá, pode colocar esperança em um monte de coisa, vai mudar o governo, sei lá. Então, o forte, ele pode ser qualquer lugar. Cara, todos nós temos alguma situação onde a gente pode entrar numa letargia e simplesmente não conseguir mudar a direção por estar acomodado, por estar crente em alguma coisa que vai acontecer ou não, a gente não sabe o futuro. Mas o mais importante não é isso, é o que acontece dentro de nós conforme a gente vê as coisas, colocando a nossa esperança em coisas fora e tudo mais. A gente vai perdendo o sentido ali, né? Você sofre muito com o Drogo, você sofre junto com ele, você sofre em alguns momentos junto com ele no sentido de querer a guerra. No outro sentido, você sofre com pena dele, porque, tipo assim, cara, Giovanni, acho que não, cara, não vai acontecer guerra nenhuma e tal, não sei o que, enfim. Então você sofre junto com o Giovanni, mas você consegue colocar isso, se apropriar, né, dessa história para qualquer âmbito da sua vida, né? Vou contar um relato meu, porque a literatura, ela sempre é vinculada à nossa vida, né? Eu conheci uma professora que ela. Engraçado, quando eu li o livro, essa foi a primeira história que eu lembrei. Uma professora que ela entrou num colégio junto comigo e com pouquíssimo tempo que ela estava lá, ela falou: "Vou embora". Pouquíssimo tempo, semanas, semanas. E aí a grande maioria da galera falou tipo assim: "Cara, como assim? Você vai embora? Você nem esperou as coisas acostumarem?". E aí ela simplesmente falou: eu aprendi na vida que quando alguma coisa não tá bom, eu preciso tomar uma decisão rápido, senão eu não largo o osso, né?". Claro, tem circunstâncias e circunstâncias. Mas eu lembro que ela tomou essa decisão, e aí o que é engraçado é que a reação dos outros professores foi exatamente a de todas as pessoas do Forte. Como assim você vai agora? Fica mais um pouco, vai ter bolo, brincadeira. Fica mais um pouco, a guerra tá acontecendo, vai acontecer. E assim, não julgo se a atitude dela foi certa ou errada, não vou fazer esse juízo. Mas é, a gente tem a todo instante oportunidade de tomar decisões que vão ser estimuladas ou desestimuladas, né? Por exemplo, a postura do Giovanni era desestimulada 100% dele ir embora porque ele falava: "A guerra tá vindo". Mas a gente pode ter coisas que possam fazer com que a gente vá querer ir embora também, enfim. Então o livro ele fala sobre isso. É tudo que eu vou falar pra vocês. Por quê? Porque no fundo você precisa ler pra saber o que vai acontecer com a vida do Giovanni Drogo. Eu não vou falar porque, cara, esse livro, eu vou reler esse livro no ano de 2024, certamente. Esse é um livro muito bom. Porque você vê o Giovanni Drogo, você vai vendo a desumanização dele. Em alguns momentos você vai quase rezando por ele, tipo, pelo amor de Deus, cara, percebe esse detalhe aqui, esse detalhe. E no fundo, você precisa ver se a guerra acontece ou não. Você precisa saber se ele permanece ou não. Então esse é um livro que no final, o final dele, eu acho que se eu pudesse resumir, né? E o meu desejo é realmente deixar vocês curiosos com esse livro. É um livro pra todo mundo, não tem restrição de idade, nada. O final do livro é um tipo assim, você lê tipo assim, cara, eu não acredito que isso aqui tá acontecendo. Sério, tipo, eu não acredito. Não, tipo, não, não, não. Então, esse é o sentimento que eu queria passar pra vocês com esse livro. Que eu acho que quando o livro suscita uma emoção assim, genuína, é porque, claro, não deve ser só essa função do livro, mas quando gera isso, é porque tem algum segredinho ali. E esse livro, ele tem esse segredinho. São 170 páginas. Mas esse foi o melhor livro que eu li nesse ano. De longe, né? Eu não preparei nenhum trecho aqui de que eu anotei do livro para poder ler para vocês, mas de
paraquedas aqui. Deixa eu pausar o vídeo para ver se eu acho alguma coisa interessante e eu finalizo o vídeo com isso. Então vamos lá. Aos poucos, a fé se enfraquecia. É difícil acreditar numa coisa quando se está sozinho e não se pode falar com ninguém. Justamente naquela época, Giovanni Drogo deu-se conta de que os homens, ainda que possam se querer bem, permanecem sempre distantes. Que, se alguém sofre, a dor é totalmente sua. Ninguém mais pode tomar para si uma mínima parte dela. Que, se alguém sofre, os outros não vão sofrer por isso. Ainda que o amor dela seja grande, é isso que causa a solidão da vida. Beleza? Então, vamos fechar com esse livro, que foi 10 de 10. Foi o melhor livro que eu li neste ano. 170 páginas. Recomendo fortemente. Leiam O Deserto dos Tártaros. Beleza? Forte abraço para vocês. Até a próxima.